Olá pessoal, tudo bom? Vamos assistir mais uma aula de Química. E no final do vídeo, não esqueça de dar o seu like. Abraços! E aí pessoal, tudo bom? A gente vai começar a ver agora a parte de geometria e polaridade molecular, tá? Então, a gente tem que entender um pouco da geometria, porque a partir da geometria a gente vai desvendar algumas coisas sobre o comportamento químico da molécula. Então, vamos lá partir para a geometria molecular. Então, gente, o que vem a ser a geometria molecular? A geometria molecular vai ser a forma, como eu disse, como a molécula vai estar no espaço. Tá? Então, dependendo da posição dos átomos no formato espacial, ou seja, a forma geométrica da molécula, nós vamos ter comportamentos para esse tipo de molécula que a gente vai estar analisando. Tá certo? Então, para isso, temos que fazer algumas considerações. Tá? Então, isso vai depender basicamente da quantidade de átomos e também da quantidade de nuvens eletrônicas, ou, no caso, par de elétrons livres presentes no átomo central. Então, vamos fazer a análise aí. Primeiramente, vamos analisar somente com dois átomos, tá? A presença de dois átomos somente. Então, para dois átomos, tá certo? Então, vamos pegar como exemplo o átomo, no caso, a molécula de hidrogênio. A molécula de hidrogênio, ela vai ter um átomo de hidrogênio ligado a outro hidrogênio, H-H. Como exemplo, também, podemos pegar a molécula do HBr, em que teremos um hidrogênio ligado ao bromo. Ou seja, um tracinho apenas para cada um, na ligação, par de elétrons. O que acontece aqui? Independente de como eu escreva, o H-H, H-Br, pode ser na horizontal, na vertical, na diagonal, sempre vão estar em linha, independente de como vai escrevê-los. Então, se eles estão em linha, vai ser uma geometria do tipo linear. Tá? Então, vai ser uma geometria linear quando nós temos somente dois átomos. Beleza? Vamos ver agora para três átomos. Então, para três átomos, temos que considerar a presença ou ausência do par de elétrons livres dentro do átomo central. Então, vamos analisar o seguinte. Primeira situação, sem elétrons livres. Tá? Isso no átomo central. Então, por exemplo, a molécula do CO2. O que vai acontecer na molécula do CO2? Nós temos o carbono, que tem que fazer 4 ligações, e ele está fazendo ligação dupla com o oxigênio e com outro oxigênio. Não vai sobrar elétrons para o carbono, então a gente não vai ter elétrons livres. Então, quando nós temos três átomos, sendo que no átomo central não tem elétrons livres, a geometria vai ser do tipo linear também. Tá? Agora, com elétrons livres. Tá? Três átomos com elétrons livres. Por exemplo, a molécula da água. Então, a molécula da água, nós vamos ter o hidrogênio ligado ao oxigênio, ligado a outro hidrogênio, sobrando dois pares de elétrons. Então, o que vai acontecer? Esses pares de elétrons, eles vão promover uma repulsão. Então, nesse processo de repulsão, vai haver formação de ângulos. Então, na verdade, a molécula da água, ela não vai ser linear. Ela vai formar um ângulo. Vai ter uma geometria do tipo angular. E os elétrons, né, o par de elétrons, aí, dois pares aí da água, do oxigênio, né, vão estar livres. Tá? Então, nesse caso, nós teremos uma geometria do tipo angular. Então, essa forma de escrita
antiga que a gente faz aqui, ela já não é mais válida. O que é válida é essa aqui. Beleza? Então, olha só, bem tranquilo. 3 átomos, sem elétrons livres vai ser linear, com elétrons livres angular. É só contar os átomos e ver as condições da presença ou não de elétrons livres. Beleza? Vamos ver agora para 4 átomos. Então, para 4 átomos, condição: sem elétrons livres. Ou seja, sem elétrons livres no átomo central, né? Então, por exemplo, a molécula do BF3. O que vai acontecer nessa molécula aqui? Nós vamos ter o boro, que tem que fazer 3 ligações, e o flúor, que tem que fazer uma ligação cada. Então, a geometria vai ficar desse formato aqui. Tá? Essa geometria é chamada de geometria trigonal plana. Ou somente triangular. Tá? Então, trigonal plana ou triangular é a mesma coisa. Beleza? Então, 4 átomos sem elétrons livres vai ser trigonal. E com elétrons livres, né? Ou seja, se tivermos elétrons livres aí, como, por exemplo, a molécula do NH3. A molécula do NH3, nós vamos ter o nitrogênio, certo? Par de elétrons livres. Vamos ter um hidrogênio no plano. Vamos ter o outro hidrogênio fora do plano. É como se estivesse vindo aqui para fora da tela de vocês, tá? Esse hidrogênio aqui estivesse vindo aqui na minha direção, tá lá de fora da tela. E teremos também o terceiro hidrogênio lá atrás. Então, esse pontilhado aqui, esse tracejado, na verdade, né, é como se o átomo estivesse atrás do plano, atrás da nossa tela aí, ou da tela do celular, ou do computador, ou da televisão que a gente estivesse vendo aí. Tá? O hidrogênio, o primeiro hidrogênio que eu coloquei, é como se estivesse no próprio plano, estivesse em cima da tela. E esse segundo hidrogênio que eu coloquei, é como se estivesse vindo para a sua frente da tela, da sua televisão, do seu computador, do seu celular, do tablet, tá certo? Então, esse aqui seria o arranjo espacial. E o par de elétrons ali também sobrando. Bom, esse tipo de geometria, tá, vai ser um tipo de geometria piramidal. Piramidal. Por quê? Porque parece uma pirâmide. Nós temos a base das pirâmides, dessa pirâmide, né, que são os hidrogênios, e lá em cima delas são um par de elétrons. Tá? Então, como se estivesse tudo se ligando aqui, o par de elétrons fosse o ápice dessa pirâmide. Tá certo? Essa pontinha mais alta da pirâmide. Tá legal? Vimos com 4 átomos, vamos ver agora com 5 átomos. Bem simples. Então, para 5 átomos, tá? Vamos ter, por exemplo, a molécula do CH4. O CH4 vai ser o carbono, o hidrogênio, outro hidrogênio e mais um hidrogênio. Tá? Isso aqui não forma ângulos de 90 graus. Tá certo? São 109 graus e 28 minutos. Então, quando a gente faz lá o desenho na química orgânica, né, faz a representação, parece que são de 90 graus. Tá? Mas não são. Eles são um pouquinho mais inclinados aí. Mas, de uma maneira didática, a gente representa dessa forma. Mas a forma mais correta, geometricamente falando, é essa que a gente acabou de fazer aqui agora, tá certo? Essa geometria, ela é chamada de tetraédrica. Beleza? Então, matéria bem tranquila, só guardar a quantidade de átomos, havendo a presença ou não de elétrons livres. Nesse caso, para 5 átomos, não tem elétrons livres. Beleza? Claro que temos outros tipos de geometria que são mais complexas, compostos mais complexos aí, tá? Mas, para Enem, para vestibular de maneira geral, ensino médio geral, baixa esse tipo de
geometria que está sendo apresentada, tá? Então, bem tranquilo, bem simples, tá? Não tem como errar mais, não tem como esquecer, beleza? Vamos agora ver a questão da polaridade das moléculas, tá? Então, polaridade de ligações e polaridade molecular, ou seja, é a formação de polos, polo positivo e polo negativo. Esse tipo de conceito vai servir apenas para moléculas com ligações covalentes, tá certo? Compostos iônicos, eles já são polares. A gente tem o cátion e tem o ânion, a parte positiva e a parte negativa. Então já é definido por natureza. Já a molécula covalente, ela tem tendências, né, à criação de polos. Isso vai depender particularmente de um conceito, ou no caso, da característica, que é a eletronegatividade. Certo? Então, a eletronegatividade é o quê? É a força com que o átomo tem em atrair elétrons para ele, ou seja, a tendência de um átomo em atrair elétrons. Tá? Ou seja, a capacidade de atração de elétrons. Então, quanto mais eletronegativo tiver o átomo, maior vai ser a tendência desse átomo em atrair elétrons para ele. Elétron é carga negativa. Como o elétron é carga negativa, então esse átomo vai ter uma tendência a ter uma carga mais negativa do que um outro átomo dentro de uma ligação covalente. Beleza? Então a gente tem que ver a eletronegatividade. Tá? Então vamos pegar como exemplo, por exemplo, aí, no caso, a molécula do hidrogênio, gás hidrogênio, H2. O que nós vamos ter aqui? A geometria nós já vimos que é linear, H''H. Temos o mesmo átomo, o hidrogênio, ligado ao outro hidrogênio. Então, se é o mesmo átomo, a eletronegatividade é a mesma, vão ser com a mesma eletronegatividade. Então, a força que esse átomo tem de atrair elétrons é a mesma do outro, ou seja, a mesma força de atração. Se tem a mesma força de atração dentro da ligação, o elétron não vai nem para um e nem para o outro. O elétron vai ficar equilibrado aí. Então, nós vamos ter uma ligação apolar. Tá certo? Então, a ligação de um átomo com o outro vai ser do tipo apolar. Ora, se eu tenho uma ligação apolar, os elétrons não vão estar em um lado nem no outro, vão estar equilibrados. Então, isso vai me representar uma molécula também apolar. Tá? Esse equilíbrio de elétrons, a gente diz que é o momento de equilíbrio, que ele é igual a zero. Tá? É o vetor força aí. Como tem a mesma força, vai zerar, vai se equilibrar. Então, a gente vai ter uma molécula apolar. Beleza? Um outro exemplo que a gente viu foi o HBr. O HBr vai ser o hidrogênio ligado ao bromo. O que acontece? O bromo é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, a tendência dos elétrons é irem em direção ao bromo. Isso vai gerar uma carga parcial negativa para o bromo. Ou seja, os elétrons vão estar mais próximos do bromo. Então, vai ficar mais negativo. E o hidrogênio vai ficar mais positivo, uma carga parcial positiva para o hidrogênio. Ora, em termos de ligação, como o bromo está atraindo elétrons, a gente tem uma ligação polar. Porque o bromo atrai elétrons para ele. Ele é mais eletronegativo. E a molécula? A molécula vai depender o quê? Do momento, da força. Ou seja, nós temos aqui um momento de força que é diferente de zero, porque não tem equilíbrio. Nós estamos formando um polo negativo e um polo positivo, uma parte negativa e uma parte positiva. Uma parte negativa e outra positiva. Então, vamos ter uma molécula do tipo polar. Se analisarmos a molécula como um todo, nós temos o negativo e o positivo. Então, a molécula vai ser polar. Beleza? Então, basta ver a eletronegatividade para ver o tipo de ligação e, dentro da ligação, a gente vai ver o tipo de molécula gerada através da força de atração. Vamos ver agora o caso do gás carbônico, CO2. Nós já vimos que a geometria do CO2 ela é linear. Temos o carbono fazendo ligação dupla com o oxigênio, fazendo ligação dupla com o outro
oxigênio. A atração de elétrons. O oxigênio ele é mais eletronegativo do que o carbono. Então, os elétrons vão ter uma tendência em ir mais para o oxigênio, tanto de uma ligação quanto da outra ligação. Então, vamos ter uma carga parcial negativa para o oxigênio e uma carga parcial mais negativa para o oxigênio. E o carbono fica um pouquinho mais positivo aí. Tá certo? Então, a ligação, ou seja, somente a ligação, né? Ligação dupla aqui, carbono-oxigênio, a ligação vai ser uma ligação do tipo polar, devido à diferença de eletronegatividade dos átomos na ligação. E a molécula? A molécula vai depender da força. Então, nós temos aqui a atração de elétrons, tanto de um oxigênio quanto do outro, com a mesma intensidade. Então, vamos ter um equilíbrio de forças, como já foi até colocado aqui em cima. Então, vamos ter esse equilíbrio e teremos um momento igual a zero. Está vendo o equilíbrio aí? Então, se tem um equilíbrio de forças, temos uma molécula do tipo apolar. Então, uma ligação polar com moléculas apolares. Beleza? Bem tranquilo. Vamos agora para a molécula da água, analisar a água. H2O. Nós já vimos que a geometria da água é nesse formato. Uma geometria angular. Beleza? O que vai acontecer? Os elétrons vão ser atraídos para o oxigênio. Se compararmos a ligação hidrogênio-oxigênio, tá? Os elétrons têm maior tendência em partir para o oxigênio, ficarem mais próximos do oxigênio. Com isso, vamos gerar uma ligação polar. Então, os elétrons eles vão migrar para o oxigênio. Então, a ligação é polar. Então, ou seja, a ligação OH. A molécula, o que vai acontecer? Os elétrons vão migrar na direção do oxigênio. Então, nós vamos ter uma carga parcial positiva para o hidrogênio e uma carga parcial para o oxigênio. Isso aqui forma um ângulo. Então, ou seja, em termos de vetoriais, é como se os elétrons estivessem vindo tudo numa única direção. Então, nós vamos ter um momento diferente de zero. Isso representa o quê? Uma molécula também polar. Então, a água ela faz ligação polar e vai gerar uma molécula polar. Beleza? Então, bem tranquilo, bem simples. É só ter atenção aí. Tá? E não esquecer da geometria, que é importante. Vamos ver agora um exemplo que é do clorofórmio. CHCl3. É o clorofórmio. Então, o que vai acontecer na molécula do clorofórmio? Ela vai ser tetraédrica. Vou botar o hidrogênio aqui. O hidrogênio poderia ser em qualquer lugar, tá? Não vai interferir em nada. Então, analisando aqui, o que vai acontecer? O carbono ele vai atrair os elétrons do hidrogênio. Ele é mais eletronegativo. Então, a ligação hidrogênio-carbono vai ser uma ligação do tipo polar. A mesma coisa também com as ligações carbono-cloro. O cloro ele vai ser mais eletronegativo. Então, o cloro vai atrair os elétrons do carbono. Então, teremos ligação do tipo polar. Esse cloro ele vai ser equilibrado com esse outro cloro aqui, já que estão na mesma direção. Só que o que vai acontecer? Os elétrons eles vão migrar tudo para a direção desse cloro aqui. Porque entre o hidrogênio e o cloro é mais eletronegativo. Então, nós vamos ter uma formação de polo maior nesse sentido aqui desse cloro. Tá? Então, teremos um momento diferente de zero, um equilíbrio diferente de zero. O momento
diferente de zero resulta numa molécula polar também. Então, nesse caso, vai depender da geometria, isso que vai determinar, beleza? Então, gente, bem molezinha, bem tranquilo, tá? É só ter atenção, não esquecer da geometria, tá? Espero que tenham gostado, que tenham entendido, tá? Não deixa de bater no sininho lá para receber as notificações, divulgue o vídeo, tá? Compartilhem, tá? Quem não assinou aí no canal, se inscreva no canal, dá esse apoio lá, beleza? Então, gente, tudo de bom para vocês, um forte abraço, um molde beijo para todos e até a próxima. Fui!